A Monster Who Levels Up. Capítulos 100 ao 103. O início certo. Depois de terminar a comunicação mágica com Kim Il-sung, Sae-jin compartilhou o café da manhã com Il Sae-young. Ah. Né. Opa. Há alguns dias, vi uma pessoa que se parecia estranhamente com você. Embora sua cabeça ainda estivesse doendo devido à natureza séria da comunicação que ele tinha há pouco. Aquelas palavras que saíam da boca de Il Sae-young tinham poder mais do que suficiente para fazê-lo prestar muita atenção. O que você quer dizer com isso? Sentindo-se culpada, Sae-jin respondeu tão rápido quanto o clarão de luz assim que terminou de dizer suas palavras. Ah. Bom. A questão é que eu assumi o cargo de instrutora para os duelos dos exames de avaliação da NITE. Foi aí que eu vi essa pessoa. Sério? Além disso, mesmo que ele fosse um cadete, fiquei realmente surpresa porque ele era muito mais forte do que qualquer outro cadete lá. Talvez seja verdade que há um doppelganger parecido com cada um de nós em algum lugar. Como o Oppa. E aquele cara. Foi muito estranho. Sabe? Foi super interessante. Enquanto falava, Il Sae-young deu uma olhada sorrateira na direção de Sae-jin para ver sua reação. Se ele mostraria alguma forma de ciúme com isso. No entanto, tudo o que ele fez foi colocar a colher friamente sem mostrar uma expressão. Qual é o problema? Não tem gosto bom de novo? Vendo isso, Il Sae-young perguntou, um pouco preocupada. Ah. Não. Não é isso. Apenas um pouco curioso. Já que você diz que ele se parece comigo. Então, o que aconteceu com aquele cadete? Ah. Isso. Bem, até eu estou infeliz em relação a essa parte. Eu estava planejando convencê-lo na cerimônia de conclusão. Sabe? Mas acontece que ele já havia recusado convites de todas as outras ordens de cavaleiros, incluindo o Corvo. Perguntei. Aparentemente, ele está se candidatando para entrar no Éden. Sério? Ela então acenou com a cabeça. Sim. A barreira de entrada do Éden é inutilmente difícil. Mas então, o tratamento que eles dão aos membros é muito pior quando comparado ao amanhecer. Claro. Suas classificações podem subir bem e facilmente durante os exames de avaliação, já que há consideração especial aplicada ao trabalhar para o Éden. Mas ainda assim, não consigo entender por que ele fez uma escolha como essa. Ela começou a cantar como um canário sozinha. Mas ela ainda não havia falado sobre a parte mais importante. Então, isso significa que o Éden vai abandoná-lo. Então? Hã? O que você tem escutado? Opa! Eu falei. Até eu fui surpreendida por ele. Sabe? Ele obviamente foi aceito. Il Sae-young. De verdade? Sim. Perguntei diretamente. Através do meu pai. Eu estava planejando pegá-lo depois de meio ano de espera se ele fosse derrubado. Mas, tudo bem. Mantendo a melhor cara de pôquer que poderia fazer, Sae-jin assentiu. Estava feito. Assim que ele mostrou um crescimento todo-poderoso sem restrições e chegou ao nível médio superior. Então. Opa!
Você não estava me ouvindo de novo agora. Era? O que você estava pensando? É outra mulher? Ah. Do que estão falando? Você não disse que vai para algum lugar com a Zeline e Uni em breve? Não estava pensando na viagem? Ela estava fazendo uma piada. Mas suas palavras ainda continham uma pequena quantidade de seus verdadeiros sentimentos e um pouco de preocupação. De jeito nenhum. Além disso, isso é apenas para negócios. Sabe? Relacionado à alquimia. E assim, com a mudança repentina e rápida no tópico da conversa, Saidin começou a dar suas melhores desculpas. Uma semana depois, assim como Soiler de Il Saiyung, Kim Saidin pode se tornar um honrado cavaleiro do Éden como Jin Serran. Parecia que as insígnias do Éden, feitas de platina pura, possuíam um certo charme magnético que fazia com que os cavaleiros de outras ordens superiores olhassem com inveja para seus usuários. Arjusi. Vamos fazer um bom trabalho. Ao lado dele durante a cerimônia de condecoração estava Yildin. Ele ainda podia se lembrar claramente que, depois de ser derrotada nos duelos, ela gritou com o pensamento de não conseguir entrar no Éden cobrando seu preço. No entanto, seu único objetivo nos últimos 6 anos estudando na academia era apenas entrar no Éden e parecia que tal convicção foi avaliada o suficiente pela administração do Éden no final. Vamos nos ver muito mais no futuro. Então não acho certo não dizer nada ao seu colega. No entanto, durante o prêmio, bem como após o seu fim, quando eles estavam saindo da torre, Yildin entrou e saiu sem parar. Mas sua tagarelice não poderia continuar para sempre. Eles estão saindo. A questão de 2 cavaleiros surgindo de um único exame que foram aceitos pelo Éden foi um grande motivo de orgulho para todo o país. Especialmente considerando que houve apenas um participante bem-sucedido nos últimos 3 anos. Que diabos é isso? Inúmeros repórteres já estavam acampados em frente à torre. Yildin e Kim Saidin estreitaram as sobrancelhas ao mesmo tempo em que os flashes da câmera explodiam ao redor dos dois e gritos altos disfarçados de perguntas eram lançados contra eles. Mas eles nunca entraram nos jardins da torre antes. Vocês dois. Gostaríamos de ouvir seus pensamentos sobre se tornar os Cavaleiros do Éden. Repórter 1 não identificado. Ouvimos dizer que o Cavaleiro Jin Serran era originalmente um sem-teto. Repórter 2 não identificado. Cavaleira Yildin. Por favor. Vire sua cara bonita dessa maneira. Repórter não identificado 3. Saidin sempre sentiu isso. Mas as pessoas da estação MBS que fizeram essa última pergunta eram realmente um enxame de moscas domésticas fedorentas. Uau! O que diabos é isso? E Yildin entrou em pânico e parou de se mover quando a enorme onda de pessoas desceu sobre ela. Foi então que Kim Saidin, como Jin Serran, enviou um olhar significativo para ela e corajosamente avançou. Com toda a honestidade. Porém, não houve aqui nenhuma bravura. Ele já tinha feito tantas coletivas de imprensa. Era como se elas tivessem se tornado parte de sua vida neste momento. Ele está chegando. Outro repórter não identificado. As ondas de repórteres então desviaram para Jin Serran. Por favor. Diga-nos o que pensa. Você está satisfeito em se tornar um cavaleiro do Éden?
Quais são os seus objetivos? Poxa de lado. Cara. Agora que você se tornou um cavaleiro do Éden. Seu objetivo. Eu. Socorro. Meu objetivo é... Vamos resgatar esse cara primeiro antes que ele seja esmagado até a morte. Ufa. Muito obrigado. Repórter não identificado. Meu objetivo é bem simples. É subir para o nível médio superior nos próximos 6 meses. Kinside não tinha necessidade de mentir. Nem sentia vontade de mentir em primeiro lugar. Foi por isso que, nesta ocasião, ele respondeu com verdade com palavras que eram honestas de sua perspectiva. Mas das opiniões dos repórteres reunidos. Bastante galantes e arrogantes. Por um breve momento, por cerca de 1 segundo. Mais ou menos. A quietude dominou o mundo. Mas logo incontáveis flashes de câmera dispararam mais uma vez. Enquanto ocupados tirando as fotos de Siding, esses repórteres já estavam preparando manchetes que poderiam causar o máximo de controvérsia. Um cavaleiro do Éden recebeu mais vantagens em comparação com outros cavaleiros dentro do mesmo nível. Afinal, entrar com sucesso no Éden significava que as habilidades e o potencial futuro de alguém eram maiores do que os outros. Mas ainda assim, tornar-se um cavaleiro de nível médio superior dentro de 6 meses? Mesmo um cavaleiro que possuía talento e treinamentos que desafiam o céu não poderia esperar alcançar tal feito. Ha ha ha. Essa é uma declaração bastante ousada. O que virá depois disso? O maior cavaleiro do mundo? Ou melhor ainda, o rei dos cavaleiros? Repórter riu. Meu objetivo é me tornar um cavaleiro de alto nível dentro de 1 ano. Ah. Né. Quando digo 1 ano, não me referi a 1 ano depois dos 6 meses que passei a tornar-me um nível médio superior. Daqui a 1 ano. Aparentemente não afetado pelo tom sarcástico da pergunta do repórter, Siding respondeu corajosamente. E a intensidade dos flashes e perguntas da câmera só aumentou depois. O véu. Usando a lacuna criada pela atenção dos repórteres atraídos para Jin Serran. E Yujin poderia finalmente escapar da barreira humana. Yujin. E então? Go-Eun-jong, que estava esperando a alguma distância, aproximou-se dela com um sorriso acolhedor que se adequava à sua personalidade a um T. O que você está fazendo aqui? Você está me esperando? Você com certeza gosta de perder seu tempo. Não é? Agindo em uma atitude bastante contrária ao que o sorriso brilhante que floresce em seu rosto indicava. Yujin colocou o braço ao redor do ombro de Go-Eun-jong, que tinha uma altura semelhante à dela. Vamos sair daqui. Como uma celebração de me tornar os cavaleiros do Éden. Vou comprar uma refeição muito cara. Um novo cavaleiro do Éden. Jin Serran. Com o objetivo de se tornar o melhor cavaleiro do mundo dentro de 1 ano. Ultrapassar o nível mais alto e chegar ao mais alto dentro de 1 ano? A nova adição confiante às fileiras do Éden. No dia seguinte, notícias como acima inundaram as ondas de rádio. Como esperado, todos os cavaleiros de várias ordens ficaram indignados. Ele não é um louco? Cavaleiro Descontente 1. Não só loucura, mas uma porã de fraude também. Cavaleiro Descontente 2. Para essas pessoas,
Eles só poderiam se tornar um cavaleiro depois de sacrificar sua adolescência em desenvolvimento mais importante sob o pretexto de treinamento. Mas agora, um sangrento que aparentemente nunca havia se esforçado em nada estava menosprezando o resto dos cavaleiros. Simplesmente porque ele despertou um traço agradável? Um fudido que nem tem habilidade. Quando ele vai aparecer na nossa ordem? Normalmente, um cavaleiro do Éden tinha o direito de entrar ou sair de qualquer ordem de cavaleiros no país, pois eles eram vistos como o chamado cavaleiro de todos os propósitos. É claro que os cavaleiros do Éden só podiam entrar em áreas não restritas, como lanchonetes e campos de treinamento. Mas se a necessidade surgisse, era possível que eles participassem de missões junto com os cavaleiros de outras ordens. Quando ele aparecer, vou rasgá-lo um novo durante um duelo. Cavaleiro Descontente 3. E assim, o homem que estava sendo mal falado não apenas pelos cavaleiros da Ordem da Alvorada, mas por praticamente todos os outros no país. Jin Serran, Kim Saidin estava no meio de uma chamada de lazer, como se estivesse voando no céu. Ele chutou o chão e subiu alto, chegando aos arredores da província de Gangwon. Seu alvo desta vez era um par de irmãos Troll que estavam causando estragos em uma estrada com a marcação Escola pintada. Ninguém sabia como esses dois monstros haviam chegado até aqui. Mas para Saidin, esse evento nada mais foi do que um dia de trabalho para preencher sua cota de performance. Kiaak! Euaak! Os alunos que saíam da escola para voltar para casa começaram a se dispersar assim que os trolls apareceram. Mas ainda assim, um punhado de meninas não conseguiu fazer isso quando caiu no chão, com medo de roubá-las à força das pernas. Tudo o que podiam fazer era chorar sem parar, esperando que isso fosse apenas um sonho ruim. Uma grande sombra se desenhou sobre uma estudante que estava ocupada massageando seu tornozelo torcido enquanto soluçava lamentavelmente. Através de seus olhos, apenas abertos em uma fenda estreita, ela confirmou o braço horripilante do Troll erguido no alto do céu. Era impossível para ela pensar mais do que isso. A cabeça dela estava tapando. A estrada tremeu com a poderosa onda de choque. E então, o braço do Troll erguido para o alto começou a cair de volta bastante fraco. Um Troll desabou de joelhos. E sentindo que algo estava errado, a estudante abriu os olhos bem fechados com tanto cuidado. Ela viu as costas de um certo homem. Era o tipo de costas que era tão amplo e confiável. O tipo que restaurava a paz de espírito. Ah! Quando a estudante soltou um suave suspiro de espanto, o cara olhou para ela. Para ela, esse homem parecia um modelo do exterior. Não. Uma obra de arte. Mesmo com a barba comprida que podia ser vista como um ponto negativo definitivo por todas as mulheres. Fuja agora. Depois de falar aquelas palavras simples, mais pesadas, ele avançou em direção ao Troll restante. Ao vê-lo se preparando para uma batalha feroz, até o Troll ficou tenso e soltou um forte rugido. Mas Kim Saidin não recuou. Só isso. Ele derramou todo o seu poder para dar o próximo passo à frente. Em seguida, disparou como uma bala em direção ao monstro. O Troll respondeu dando um soco para fora. E assim, um punho gigantesco e uma mão comparativamente insignificante se encontraram no meio. No entanto, o vencedor deste encontro foi bastante óbvio. No momento em que os dois punhos se encontraram,
A mão e o braço do troll simplesmente desmoronaram como um pedaço de tofu macio. Depois de perder o membro com apenas um golpe, o troll cambaleou desorientado. Mas depois teve o coração perfurado pelo soco subsequente e morreu no local. A rua, antes cheia de gritos, agora havia caído em silêncio. Todos os cidadãos presentes olhavam atordoados para o barbudo. Q1. No entanto, o barbudo fez uma tosse falsa como se estivesse constrangido com toda a atenção que havia recebido. E rapidamente chutou o chão e deixou a área em direção a um destino desconhecido. Como uma miragem cintilante sob a luz do dia. Todos esses eventos haviam chegado à sua rápida conclusão menos de um minuto depois. Não demorou muito para confirmar o que era o sonho de Kim Il-sung. O tempo agora foi 2 semanas depois de Kim Sae-jin ter matado os 2 trolls com a nova identidade como o Cavaleiro do Éden. Quase todas as manchetes que apareciam em jornais e transmissões gritavam incidentes de assalto monstro. Em todos os cantos do país. Das cidades densamente povoadas às áreas rurais esparsas. Em média, 40 incidentes de monstros agredindo cidadãos eclodiram e mais de 300 pessoas perderam a vida todos os dias. O mundo tremeu de medo com essa situação inexplicável. No entanto, durante o tempo de agitação, heróis estavam destinados a nascer. Desta vez, também o Cavaleiro do Éden. Jin Se-han, solo matando um ogro que apareceu na cidade de Gangwon. O advento de um novo herói. Um cavaleiro que costumava ser um. A razão pela qual a atenção se concentra em Jin Se-han. A mídia não conseguiu controlar sua empolgação com o advento oportuno de um novo herói. Possuindo um estilo de luta machista inigualável. Onde ele mataria qualquer monstro com um único soco. E com uma triste história de ser sem teto. Depois, não buscar a riqueza e escolher o Éden. Um homem com uma vida dramática e transbordando de justa convicção. Quase todos os meios de comunicação brincaram lindamente com todos esses fatos e, graças a isso, somente depois de 3 semanas desde que ele começou sua atividade, Jin Se-han se tornou a notícia mais quente da Coreia do Sul. Embora a verdade é que muitos cavaleiros ainda o denunciaram como um herói fabricado. Lembrando aquela entrevista arrogante que Jin Se-han deu após o elogio. Tanto faz. Sua fama e popularidade aumentavam a cada dia. E seu estilo de luta particular também atraiu a atenção da Academia de Cavaleiros. Nós da Academia gostaríamos de utilizar as imagens do seu estilo de batalha. Mas será que vai ficar tudo bem com você? Ah! Claro! Vamos pagar os royalties apropriados também. Disse o oficial da academia. Éden era visto como uma ordem de cavaleiros all purpose. Então seus cavaleiros tinham as qualificações para participar de todo e qualquer evento relacionado a monstros. No entanto, tais qualificações significavam que havia responsabilidades a serem tratadas também. Jin Se-han teve que se encontrar com um representante da Academia dos Cavaleiros a pedido dos superiores do Éden. Sim. O estilo de luta do Sr. Jin Se-han tem a sua maneira, seus próprios usos, e também é popular atualmente. Então, nossos pensamentos são: usando as imagens de seu estilo de luta como um material educacional, não seremos capazes de trazer uma mudança positiva? Ah! E também há a questão dos lucros obtidos com royalties. Não realizamos aulas do tipo normal.
Mas em vez disso, elas são estruturadas como uma palestra individual com um instrutor e, assim, os alunos podem escolher quais aulas eles entram. Os pais parecem seguir o fluxo de popularidade. Então, se levarmos em conta a fama do Sr. Jin Se-han, bem, acredito que o lucro deve ser substancial. Sem pensar muito profundamente, Jin Se-han apenas assentiu com a cabeça. Se, por causa dele, os talentos dos jovens cadetes pudessem florescer, então isso não seria uma coisa boa. Todas as coisas consideradas? Claro. A verdade é que o ataque de punho era simplesmente um bônus derivado da habilidade de domínio de armas. Mas ainda assim, se alguém quisesse seguir seus passos, então, certamente, haveria alguém lá fora que poderia ser capaz. Sim. Claro. Vamos fazer isso. Ah. O representante da academia não tinha uma linha de pensamento tão simples quanto Saidin. Então não poderia ser ajudado que ele ficou profundamente atordoado por Jin Se-han, Kim Saidin concordando facilmente com isso. Agora, normalmente, a maioria dos cavaleiros tentou o seu melhor para evitar mostrar as imagens de suas batalhas publicamente quanto mais alto seus tiers subiam. A desculpa dada era que suas fraquezas poderiam ser reveladas ao mundo. Mas, na verdade, não seria tão bom ver alguém copiando seus movimentos. Mas este Jin Se-han prontamente concordou com isso. Apesar de poder permanecer como um indivíduo único, ele nem sequer apresentou outras condições. Mesmo contanto, o representante tinha muito a agradecer. Mas o que ouviu em seguida fez com que seu queixo caísse até o chão. Aliás, não preciso dos royalties. Sua razão era simples. Ele só tinha muito dinheiro agora. Na verdade, ele não seria capaz de esgotá-la. Mesmo que a gastasse voluntariamente até sua morte. Em vez disso, faça palestras com minhas filmagens gratuitas para assistir. Ou dê bolsas de estudo para cadetes com isso. O representante esqueceu suas palavras. Neste dia, ele sentiu isso até os ossos. Aquela barba. Cavanhaque. Aquelas linhas grossas do rosto. Aquele olhar feroz, não passavam de uma mera concha. A verdadeira personalidade desse homem era como a de um santo generoso. Algo que não podia ser comparado a ninguém. Bem, se isso é tudo. Depois de deixar o representante provar um novo e fresco tipo de choque, Jin Se-han levantou-se de seu assento. Para perceber o quão errado ele estava quando perseguiu cegamente os ideais do capitalismo descontrolado, o funcionário da academia sentiu uma enorme dor de remorso enquanto continuava a olhar ansiosamente para as costas de Jin Se-han. A profissão de alquimia tem tudo a ver com criar valor a partir de coisas que pouco valem por si só. Não é apenas uma plataforma para inventar poções. Mas também, todas as pessoas aqui presentes usavam capuzes grossos cobrindo suas cabeças como um bando de criminosos, e aqui estando uma conferência organizada pela Associação Alquimia. E, como esperado, foi um caso bastante chato. Não foi apenas Saidin que pensou assim, mas sua companheira sentada ao seu lado, Azeline, também pensou assim. A julgar pela frequência com que ela bocejava e suspirava profundamente enquanto o processo continuava. Quando isso vai acabar?
A razão pela qual ele participou desta conferência como mestre da guilda e não como alquimista duende foi bastante simples. Os esforços do Goblin alquimista agitaram os outros alquimistas e isso levou o mercado coreano de poções a passar por um boom sem precedentes agora. E assim, com um excedente de suprimentos de poção localmente, ele estava planejando exportar para mercados externos que estavam sofrendo com a escassez aguda de poções. Por favor, aguarde um pouco mais. Em breve, será a nossa vez de anunciar o novo plano inovador do alquimista duende. Assim que isso for feito, vamos embora. Ele continuou a bocejar enquanto esperava sua vez chegar. E assim, passaram-se 5 minutos. Depois 10 minutos. Depois mais 20. Seu valioso tempo foi lentamente sangrando. Atualmente, há um certo alquimista que está recebendo muita atenção de todo mundo. E ele é o alquimista duende. Um ou dois entre nós aqui o chamaram de herdeiro do legado de Rhodes. Ou de revolucionário da profissão alquímica. Bem, eu deveria começar agora. Quando eu chamar por você, o Mr. Siding deve subir ao palco e ler o roteiro que preparamos antes. Azeline bateu levemente no ombro de Siding enquanto abaixava a cabeça. Desapareceu. Para algum lugar. E agora? Gostaríamos de receber o gerente da Centro de Alquimia Eosion, que descobriu esse mesmo alquimista no palco. Azeline subiu ao palco. Como os alquimistas não gostavam de levantar barulho, nenhum deles bateu palmas. Só isso. Um punhado deles disparou olhares de inveja e ciúme em direção ao palco. Seu corpo inteiro escondido sob um manto grosso. Azeline examinou os arredores por um pouco antes de engolir sua saliva. Oi. Olá, olá, oi a todos. E então, uma catástrofe começou a se desenrolar. Azeline e Kim Siding fizeram seu anúncio de exportar as poções do alquimista duende para o exterior. Como era de se esperar de um elfo negro que nunca havia pisado em um palco na frente de tanta gente. O discurso de Azeline estava por toda a parte, cheio de gagueira e saindo de pauta constantemente. Mas como era visto como uma coisa normal, os alquimistas simplesmente aceitaram a apresentação sem muito problema. Seu novo carro é muito bom e confortável. Depois de negociar com segurança sua saída do seminário, eles estavam voltando para casa no novo carro de Siding. Azeline estava ocupada tocando aqui, ali e em todos os lugares do interior do carro e admirando. Você acha que sim? Sim. Você fez uma boa escolha. Esse modelo não é de uma marca famosa? Ele sorriu sem dizer nada. Não só a marca era muito famosa. Este modelo em particular tinha um volume de produção tão baixo. Era muito difícil comprar um. Mas ele não sentiu a necessidade de dizer isso em voz alta. Cavaleiro de Inserran ascendeu ao nível médio. Quando os dedos curiosos de Azeline tocaram o aparelho de som, a notícia sobre Jin Serran vazou, fazendo com que Kim Siding o desligasse rapidamente. Estamos ouvindo muitas notícias desse cara hoje em dia. Parece que sim. Aliás, há algo que me deixa curiosa sempre que estou com a senhorita Azeline. Ele olhou para o perfil lateral perfeito de seu rosto e cuidadosamente mudou de assunto. O que seria?
O que é isso? Ah, a coisa é. Mas Sr. Kinsaidin, você está realmente em posição de ser curioso sobre outras mulheres? Eu pensei que você não é diferente de um homem casado agora? Azeline respondeu sorrindo. Então. Saidin soltou uma tosse falsa e se concentrou em dirigir. Como uma parte. A questão de ele viver junto, namorar Yu Sai-young era amplamente conhecido por todos os membros da guilda até agora. De acordo com o testemunho de Yi Rin, Yu Sai-young disse isso ela mesma em um incidente do tipo deslize de língua. Haha. Eu estava apenas brincando. É uma piada. Bem, em qualquer caso, estou bem perto de Sai-young. Então acho que está tudo bem. O que você está curioso sobre? Você pode me perguntar qualquer coisa. Afinal, Saidin é meu benfeitor e tudo. Com essas palavras, Saidin olhou para ela mais uma vez. Bem, senhorita Azeline, você é um elfo negro. Sim? Sim. Isso está correto. Azeline. Mas... Ah. Antes que ele pudesse terminar de dizer o que estava em sua mente, ela começou a balançar a cabeça lentamente como se descobrisse. Minha pele. Você está curioso sobre isso? Sim? Sim. Havia 3 tipos de elfos por aí: elfos regulares, elfos altos e elfos negros. Aqui. Os elfos regulares se referiam àqueles belos seres conhecidos nos meios de comunicação de massa por possuírem pele leitosa impecável, características faciais deslumbrantes, bem como membros lisos e flexíveis. Em seguida, vieram os altos elfos, também às vezes referidos como elfos nobres. Eles possuíam linhagens ricas e puras e comandavam a admiração e respeito de outros elfos. Por fim, elfos negros. Não só eles preferiam lugares mais escuros. Seu tom de pele também era mais escuro do que outros elfos. Por isso eles foram chamados de elfos escuros. 1. Azeline. Ao ver as sobrancelhas vincadas de Azeline como se essa pergunta a estivesse incomodando muito, Saidin acabou engolindo sua saliva. Talvez tenha sido por curiosidade. As palavras "você não precisa me dizer se é muito problemático" circularam em sua boca antes de desaparecer completamente. Quer saber? Ah. Isso. Bem. Ele deliberadamente hesitou. Azeline olhou profundamente para ele antes que um leve sorriso estourasse em seus lábios. Já que o alquimista duende diz que está curioso. Na verdade, é simples. Realmente. Eu fiz uma certa poção. Entendeu? Azeline. Perdão? Sabe? Uma poção. Uma poção. Uma poção que clareia a pele. Quase morri depois de beber. Aquela coisa. Mas ainda assim, acabei com essa pele pálida. Suas palavras eram difíceis de entender. Mas, por outro lado, ele podia aceitar alguma parte de sua explicação. Afinal,
Ela não o questionou muito e acreditou nele quando ele vomitou aquela bobagem sobre inventar uma poção para ficar mais alto e coisas assim naquela época. Mas por que você criou uma poção assim? Certamente. A senhorita Zeline teria sido muito bonita com um tom de pele mais escuro. Sr. Kincaid, você parece curioso sobre muitas coisas hoje. Saidin tentou perguntar um pouco mais. Mas a Zeline o cortou com um sorriso. Ele parou de perguntar depois de detectar uma mensagem clara de alerta no tom de voz dela. O tema da conversa. Então, voltou ao cotidiano. Ele e o Sayung mudaram de casa. Não. Quanto ganhavam? Isso era segredo. Enquanto o bate-papo continuava. Em pouco tempo eles chegaram em frente à casa de Azeline. Enquanto elogiava internamente sua capacidade que correspondia ao seu preço milionário. Saidin estacionou o carro. Kui disse. Eu vou. Obrigado por sua ajuda novamente. Ah. Né. Você ainda se lembra que estamos nos encontrando novamente daqui a 2 semanas? Sim. Precisamos negociar com o contato no exterior. Aquele sugerido por você. Parece que vamos ter que voar para os Estados Unidos. Hã? Com essa revelação inesperada, Saidin ficou de cara vazia enquanto inclinava a cabeça. Qual é o problema? Quer dizer, eu preciso voar para lá em um avião? Claro. Um procurador oficialmente nomeado pelo alquimista deve estar presente durante as palestras. Eu pensei que já lhe disse isso? Mas isso. Vendo Saidin explodir em pânico. Um sorriso grosso começou a infundir nos lábios de Azeline. Bem, não deve ser um problema. Sim? Mr. Saidin também pode se dar ao luxo de ganhar muito tempo hoje em dia. 3 dias e 2 noites devem ser mais do que suficientes. Eu acho. Mas você sabe do meu. Sim. Eu me lembro. Mas eu já conheço os segredos do Mr. Saidin. Então está tudo bem. Vou ligar pessoalmente e contar a Sayong depois que terminar o trabalho amanhã. Tac. E o Sayong furiosamente bateu a colher na mesa. Havia muitas emoções aparecendo em seu rosto. Raiva. Consternação. Medo. Preocupações. Etc. Etc. Mas você acha que isso faz sentido? Sua voz era tão fria quanto o gelo. Mas é trabalho. Mesmo assim. Não espere. Se for esse o caso, então eu irei com você. Eu gostaria que isso fosse possível. Mas agora. Você recebeu suas ordens de mobilização. Não é? Não apenas a ordem dos Cavaleiros da Alvorada. Mas todos os outros. Exceto Eden. Receberam as ordens de mobilização por causa dos incidentes monstros em andamento. Eles não apenas foram encarregados de erradicar os monstros, mas eles tiveram que saírem. Patrulha e atualmente, os cavaleiros não conseguiam nem dormir por mais de 3 horas por dia como resultado. Ah!
Mas por quê? A OPA tem que ir? É um problema para unir sozinho? Essa é a importância desse acordo. Além disso, estarei acompanhado do Mr. Sam Royd, alguns outros mercenários, para que vocês não precisem se preocupar comigo. Que droga! E pensar que o filho de Kim Il-sung, Kim San-ho, também iria. Ela fez um grande beicinho enquanto mexia na pobre colher. Ela tinha muitas coisas que gostaria de dizer. Realmente muitos. Mas ela não conseguia expressar nenhuma delas com medo de ser vista como uma mulher limitada. Saidin olhou silenciosamente para ela por um tempo, antes de estender a mão e segurar suavemente sua mão. Voltarei em breve. Na verdade, vou me apressar, já que eu vou acabar sentindo muita falta de você. Sabe? Ele falava com uma voz suave de barítono enquanto um sorriso suave pairava em seus lábios. E o Sa-young encontrou seus olhos e, em seguida, soltou um longo suspiro. Era fato que a pessoa que amava mais sentia mais ansiedade também. E ela já tinha decidido perseverar em tudo de qualquer maneira. Você vai ligar todos os dias? Claro. Sempre com respostas escorregadias. Eu me pergunto se um monstro voador vai aparecer. Ou algo assim. Um fim de tarde. Um dia antes da partida de Saidin. Ele teve que ir em direção aos escritórios da companhia de mercenário depois que Kim Il-sung o chamou com urgência. E antes que Saidin pudesse dizer palavras de preocupação sobre a pele pálida do veterano mercenário, Kim Il-sung apressou-se a trazer à tona o motivo desse encontro não planejado. Eu tinha outro sonho, senhor. No entanto, neste, acredito que precisamos alertar o mundo. Imediatamente. Com licença? O mundo futuro que vi no meu sonho não estava nada preparado. Senhor. Não foi diferente de um inferno vivo. Por isso, precisamos elevar o estado de alerta do mundo ao mínimo. Saidin ficou um pouco perturbado com a visão de Kim Il-sung, que era aparentemente muito mais urgente em comparação com quando eles conversavam sobre o cristal de comunicação mágico. Ah! Isso! Há muitas perguntas que eu gostaria de fazer. Mas primeiro, alguém vai acreditar. Mesmo que sejamos nós dizendo isso. Era uma pergunta razoável. Quando alguém tentava prever o advento de um grande evento, havia o perigo de ser rotulado como um louco que sofria de delírios, ou ser visto como um teórico da conspiração. Mesmo que se usasse a desculpa de um traço, o resultado poderia acabar o mesmo. É claro que ninguém ouviria seriamente as palavras de mim ou de você, o mestre da guilda. No entanto, não temos um certo trunfo que possa fazer com que todos dentro da Coreia do Sul confiem em nossas palavras. Até que Inside entendeu imediatamente. O mercenário Lycan. Devemos enviar uma carta com a assinatura do Lycan para o Cid. Em seguida, realizar uma coletiva de imprensa. Ainda assim, mesmo que acreditem em nós, a confusão dentro da população não seria muito grande? Quero dizer, como a situação atual dos incidentes do monstro é grave, teremos que chegar a um compromisso com o governo também.
Isso poderia provocar histeria em massa na forma de compra de suprimentos em pânico. Assalto à mão armada e outros instintos de sobrevivência dos humanos comumente vistos durante o tempo de conflito. Ou mesmo durante o quase estado de guerra. Isso é só a ponta do iceberg. Senhor. Dentro dos olhos sem energia de Kim Il-sung. A impaciência poderia ser espionada. Ver dele tamanha urgência foi uma estreia. Kim Sae-jin só conseguia acenar com a cabeça em silêncio enquanto olhava para ele. Mesmo assim, Kim Il-sung não mostrou sinais de se levantar de seu assento. Então Sae-jin pegou seu telefone e ligou para Jo Han-sung. Olá. Mestre. É Jo Han-sung aqui. Embora estivesse sendo tratado como a verdadeira autoridade da guilda e recebesse centenas de pedidos por dia, como de costume, Jo Han-sung manteve a humildade ao falar com Sae-jin. Não sei quando vai acontecer. Mas... não. Daqui a 2 meses. O Lycan vai anunciar algo grande. Então, por favor, converse com os funcionários relevantes do governo. E prepare-se de acordo também. Perdão? Jo Han-sung exercia um poder considerável e havia se tornado uma pessoa que nem sequer batia uma pálpebra ao ouvir os nomes de políticos e chaebols. Mas então, o peso que esse nome carregava ainda parecia bastante considerável. Mas como? Por favor, não pergunte mais do que isso. E... certo. A outra coisa. Aqueles da rede MBS. Quando estivermos a fazer a conferência de imprensa, não os convidem. Como uma parte. MBS era um meio de comunicação lixo que sempre tentava escolher uma falha com as atividades de Sae-jin e a Guilda Monstro. Embora isso possa ser visto como um truque barato, não poderia ser ajudado. Pois aqueles bastardos não eram um tipo de pessoas que ouviam quando falavam bem. Eu já disse a eles que não daremos mais informações no futuro. A menos que seu presidente venha aqui e peça desculpas pessoalmente. Como esperado. Você cuidou muito bem disso. Muito obrigado. Senhor. Quanto aos preparativos. Em primeiro lugar, para o local. Que lugar devemos escolher? Senhor? Escolher um local correto para realizar uma coletiva de imprensa foi importante. Em vez de mantê-lo dentro dos terrenos da guilda ou do salão principal da companhia de mercenário monstro. Podemos obter permissão da Ordem do Amanhecer? Ultimamente. Il Sae-jung vinha dizendo isso como se estivesse jogando tudo fora, que ele estava negligenciando o amanhecer e, em vez disso, estava ficando muito amigo do Corvo. Se ela estava dizendo isso, então seu pai e seu avô deviam ter demonstrado sua insatisfação há algum tempo. Sim, senhor. Não deveria ser um problema. Na verdade, acredito que eles poderiam nos receber bem. Com esta conferência sendo realizada nas instalações da Amanhecer, Sae-jin seria capaz de mostrar ao resto do país que o relacionamento deles continuava estreito como sempre. Então, vamos com isso. Quando Kim Sae-jin decidiu e terminou a ligação, Kim Il-sung soltou um suspiro aliviado com uma expressão igualmente aliviada. Era madrugada de verão. Mas a temperatura já estava muito alta. Azeline aguardava a chegada de Kim Sae-jin ao aeroporto internacional de Incheon. Ei! Ela não é uma elfa?
Um transeunte 1. Olha a pele pálida dela. Acho que você pode estar certo. Um transeunte 2. Devemos ir perguntar a ela? Transeunte 1. Era bom para ela esperar, já que era ela quem aparecia antes do previsto. Mas ainda assim, Azeline achava difícil suportar aqueles olhares pontiagudos de curiosidade e inveja lançados em seu caminho graças ao manto grosso que ela usava no momento. Inferno. Um ou dois idiotas impensados baixaram a linha de visão e tentaram dar uma espiada em seu rosto sem se segurar. Até assim como agora. Com esses dois bufões. Azeline queria tanto encher esse sem noção e suas caras feias com um feitiço mágico mortal. Mas se conteve confiando em alguma resistência sobre-humana. Meu temperamento ficou mais suave. Em Azeline. Se fosse no passado, ela já teria causado um incidente. Enquanto se sentia maravilhada com sua própria personalidade suave, Azeline puxou seu telefone. Chegarei lá em breve. Eu queria chegar lá mais cedo. Mas vários paparazzi ficaram presos em mim. Ela estava prestes a ligar para Saidin para descobrir onde ele estava. Apenas para ver uma mensagem de texto dele sentado em seu telefone. Azeline digitou uma resposta não precisa se apressar sem pensar muito e enviou. Então começou a navegar na web. Para apaziguar seu tédio, ela começou a mexer em vários sites de portais. Em pouco tempo, a curiosidade tomou conta dela. Então ela digitou as palavras Kim Saidin no mecanismo de busca. Kim Saidin. 1,88 m. Uma das pessoas mais faladas. A foto de perfil mostrada era de um homem de aparência bastante descolada. E as informações sobre ele aparecendo nos resultados da pesquisa eram boas o suficiente para dar um tapa na cara da maioria das celebridades do meio do caminho. Havia muitas fotos dele andando pela calçada, totalmente inconsciente. Histórias de suas atividades diárias. E seu ato de bondade que ninguém conhecia até agora. Ele chegou a doar cerca de $1 milhão para o orfanato em que cresceu. Senhorita Azeline. Como ela estava profundamente imersa nas profundezas da internet. Ela ouviu uma voz chamando de algum lugar e... assim. Ela levantou levemente a cabeça para olhar. Ah! Minhas desculpas. O magro. Usando óculos escuros. Caminhava direto em sua direção. Embora ele usasse apenas uma camiseta branca simples e uma calça jeans. Sua altura alta e o formato corporal perfeito davam vida a essas roupas. Enquanto sua voz soava sexy. Não importa onde estivesse. Ouvir fez com que toda a atenção se concentrasse nele. Azeline olhou atordoada para o sorriso profundo desenhado nos lábios visíveis abaixo dos óculos escuros. Do tipo que as celebridades gostavam de usar. Antes de acordar de repente olhar para o homem de uma forma um tanto infeliz. Está tudo bem. Afinal, só esperei 20 minutos. O horário prometido era 10 horas. Mas agora eram 10h20. Kim Saidin só conseguia coçar a parte de trás do pescoço. Eu realmente sinto muito. Ficamos presos tentando lidar com os paparazzi. Atrás de Saidin. Kim San-ho surgiu e começou a se desculpar em seu lugar. Já disse. Está tudo bem. Vamos nos apressar e seguir em frente. Sentindo-se estranha agora.
Azeline rapidamente se virou e puxou sua bolsa de mão, indo em direção ao portão de embarque. O avião que usava pedras de mana como fonte de combustível só precisou de 1 hora para pousar no Aeroporto Internacional da cidade de São Francisco. Embora a viagem durasse apenas 1 hora, graças às diferenças de fuso horário. Atualmente eram 8 da noite na Califórnia. Ainda. Tempo restante antes de precisar mudar. 14 horas 45 minutos e 94 segundos. Como sua característica operava no relógio interno, ele tinha bastante tempo livre. Contudo, as explosões loucas das luzes das câmeras e as perguntas da multidão de repórteres dispararam assim que o grupo de Siding deixou os portões do aeroporto. E foram mais do que suficientes para deixar ele e seu grupo tontos por um breve momento. O quê? O quê? Oh. Que? O quê? Em comparação com a forma como Azeline reagiu, pode-se dizer que Siding foi muito mais cabeça fria. Vendo a multidão de pessoas que recebiam enchendo o aeroporto, suas pernas continuaram a tremer incontrolavelmente antes que ela mergulhasse atrás de Siding e se escondesse lá. Senhor Siding, faça alguma coisa. Eu não posso aguentar isso, né? Mestre da guilda Siding, por favor, olhe desta forma. Desse jeito. Repórter não identificado. Para este acordo de exportação de poções, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, Scandal, fez um movimento sem precedentes e enviou as palavras de seu apreço ao governo coreano e expressou sua expectativa. O que você pensa sobre? Repórter 2 não identificado. Azeline parecia que poderia vomitar a qualquer momento. Mas esses repórteres, falando em coreano de alguma forma, continuaram com sua correria. Kim Saidin a ajudou a ficar de pé antes que ela desmaiasse e sinalizou Kim Sang-ho com seus olhos. Por favor, não se preocupe. Assim que a mensagem foi recebida, Sang-ho e os mercenários subordinados corajosamente avançaram e criaram a rota de saída. Como esperado dos ex-cavaleiros, eles valiam cada centavo. E tanto Siding quanto Azeline não enfrentaram mais problemas ao deixar o aeroporto. Depois desse caos, a comitiva mal conseguiu chegar ao hotel de luxo localizado no centro de Los Angeles, chamado de Promance. Quase todos os andares, do térreo até a suíte da cobertura, estavam lotados. E aquela suíte de cobertura ocupava todo o último andar. Por enquanto, parece que teremos que firmar um contrato com Poções Rockman ou Poções da Verdade. Ou pelo menos com um deles. Afinal, eles são os maiores fornecedores deste lado. Neste momento, Azeline e Kim Siding estavam realizando uma reunião de negócios na suíte da cobertura. Mas são as duas corporações? Mas é claro. A maneira como as coisas operam não pode ser a mesma entre a Coreia e os Estados Unidos. Você sabe. Mas é claro. A maneira como as coisas operam não pode ser a mesma entre a Coreia e os Estados Unidos. Você sabe. A situação do mundo da alquimia nos Estados Unidos era bastante diferente em comparação com a da Coreia do Sul. Dentro da fronteira da comparativamente pequena Coreia do Sul, as pequenas e médias casas de alquimia assumiram o dever de fornecer poções.
mas nos muito maiores Estados Unidos da América. 2 ou 3 grandes corporações detinham direitos exclusivos para distribuir poções num determinado estado. E uma vez que os músculos políticos e financeiros destas corporações eram de facto poderosos, os alquimistas daqui não conseguiam manter o seu anonimato tanto quanto os seus homólogos na Coreia do Sul. Simplificando, embora esta configuração fosse melhor para o mercado mais amplo como um todo, era na verdade mais desvantajosa para os fornecedores, os próprios alquimistas. Todos os termos propostos parecem bons até agora, menos as taxas de distribuição. 85% dos lucros serão entregues a nós. Mas a guilda de Kinsiding era aparentemente uma exceção especial a essa regra. A verdade, porém, não foi apenas Kinsiding. O governo federal havia iniciado uma nova política de cuidar de seus próprios alquimistas muito recentemente. E isso se deveu à seca de poções. Obviamente, uma paz estável e quase imutável foi mantida em todo o mundo por um longo tempo. E isso levou à diminuição dos perigos inerentes às caçadas de monstros. Isso, por sua vez, levou a um declínio na demanda e na oferta de poções. Mas agora, com a súbita explosão de caos causada por monstros acontecendo em todo o mundo, a demanda subiu literalmente da noite para o dia. Mas apenas a Coreia do Sul foi capaz de escapar desse fluxo de eventos que acontecem no mundo, já que seu suprimento de poções estava bastante saudável há algum tempo graças aos esforços de um certo gênio alquimista, o Duende. Vamos conhecê-los primeiro e depois decidir. Se fosse qualquer outro empresário, ele teria que avaliar cuidadosamente os termos oferecidos e as pessoas que os ofereciam. Mas, felizmente, Saidin possuía um certo trunfo que lhe permitia decifrar as verdadeiras intenções de qualquer pessoa que conhecesse. É claro que nenhum empresário verdadeiramente bem-sucedido seria completamente inocente, por assim dizer. Mas ainda assim, seria uma grande ajuda se ele pudesse escolher o menor dos males disponíveis por aí. Sim. Vamos fazer isso. Por enquanto. Já está ficando tarde. Então descanse um pouco para amanhã. Azeline sem pressa reuniu os documentos espalhados e depois se levantou, indo em direção à sala adjacente ao lado direito. À parte. Graças ao traço de Kinsiding, foi decidido que a suíte da cobertura seria compartilhada entre ele, Kim San-ho e Azeline, mas foi Azeline quem acabou ficando com o melhor quarto lá. Então, vamos terminar aqui por hoje. Assim que Kim San-ho assentiu com a cabeça, Saidin se transformou em um lobo. No entanto, mesmo com essa transformação repentina, a expressão de San-ho não mudou. No dia seguinte, Kim Saidin e Azeline foram e se encontraram com os representantes das 2 corporações mencionadas. Ambos ofereceram as melhores condições que poderiam pagar, a fim de não perder essa chance de romper a atual seca de poções. E desconsiderando alguns pequenos detalhes destinados a manter sob controle as influências rivais, ambos os contratos pareciam bastante lucrativos para Kim Saidin. Além disso, após o término das 2 reuniões, essas corporações chegaram a fazer algo totalmente desnecessário e pediram a um alto funcionário do governo da atual administração federal que parasse no hotel e cumprimentasse Saidin e companhia, perguntando se havia algo que ele pudesse fazer. Já concluímos as conversas com o governo coreano. Com este acordo em vigor, a parceria entre o governo coreano e nosso lado se fortalecerá ainda mais.
Funcionário público não identificado. É assim? Com toda a honestidade. Saidin achou um pouco pesado o fato de que um mísero acordo de exportação de poção poderia mudar a direção futura de um país. Mas o funcionário, o vice-ministro do Ministério de Assuntos Monstruosos, enfatizou continuamente esse ponto para inflar a importância desse acordo. Claro. Afinal, você escolheu os Estados Unidos da América à frente de todos os outros, em breve. Acredito que o senhor presidente fará uma coletiva de imprensa e anunciará diretamente o acordo ao público. Funcionário público não identificado. Q1. Certo. A propósito, eu vejo que seu coreano é realmente fluente. Mas, sentindo seu rosto ficar mais quente, Saidin só teve que mudar de assunto. Honestamente, foi bastante mistificador ver um homem branco bem vestido falar tão fluentemente em coreano. É só um par para o curso. Devido ao surto atual de todos esses incidentes relacionados a monstros em todo o mundo, o interesse central de nós no Ministério de Assuntos de Monstros está centrado em torno da alquimia e das armas. Seja alquimia ou armas, especialmente na alquimia, há muitas desvantagens se não se entende coreano. Funcionário público não identificado. É assim? Isso provavelmente ocorreu porque o site chamado Página de Alquimia que Saidin e Azeline haviam cofundado, bem como várias receitas e teses escritas sobre ingredientes que eles começaram a revelar publicamente desde um tempo atrás. Sim. Confiar em outras pessoas para traduzir e explicar as novas informações que aparecem em tempo real na página de alquimia não é a mesma coisa que ficar voluntariamente atrás de todos os outros. Funcionário não identificado. Na página de alquimia. Um espaço exclusivo do alquimista fornecido pelo monstro. O alquimista duende havia revelado informações precisas sobre ingredientes medicinais que muitos não conheciam, bem como receitas para misturar sem dor poções de baixo a médio grau. Receitas de poção de grau mais alto foram retidas. No entanto, já que eram segredos comerciais. Afinal, graças a isso, os alquimistas amantes da internet migraram em massa para longe do site Alquimia e Café e encontraram um novo lar na página de alquimia do monstro. Ao contrário do Alquimia e Café, que estava cheio de fofocas e conversas de bastidores. O novo site estava cheio de discussões acadêmicas sobre a arte e a ciência por trás da alquimia, atraindo e educando muitos alquimistas no processo. E agora? Assim como este funcionário do governo estava dizendo, muitos alquimistas estavam usando este site para não ficar atrás dos outros. E o site logo evoluiu para um fórum acadêmico mundialmente famoso, onde muitos visitantes estavam aprendendo a língua coreana, a fim de fazer o melhor uso das informações valiosas disponíveis lá. Como uma parte. Por algum motivo estranho, Azeline odiava alquimia e café. Então sempre que ela dava uma olhada em seu declínio quase instantâneo para o esquecimento, em comparação com sua própria página de alquimia que estava crescendo em popularidade a cada dia, ela tinha esse sorriso de conteúdo gravado em seu rosto. Nesse caso, você já decidiu o contrato? Funcionário público não identificado. Ainda estamos deliberando sobre o assunto. Azeline respondeu em seu lugar. Aliás, os dois estavam tentando fazer algum tipo de brincadeira trivial com a gente. Entendeu? Vendo a expressão do funcionário escurecer, Saidin acrescentou suas palavras imediatamente. Mas como viemos até os Estados Unidos, planejamos fazer esse contrato acontecer.
Ah! Ah, 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 ah. Isso é um alívio de ouvir. Funcionário público não identificado. Saidin também caiu na gargalhada após testemunhar o retorno da cor ao rosto do funcionário. Ah! É isso mesmo. Se eles tentarem quaisquer outros truques estranhos, por favor, não hesite e me dê uma chamada. Aqui está o meu cartão. Funcionário do governo não identificado. Ver essa atitude sincera de se importar com Saidin mais do que com as corporações de seu próprio país. Claro. Nós vamos te ligar. Saidin não recusou o homem e recebeu o cartão. E assim, todas as reuniões foram concluídas às 9 da noite. Kim Saidin, Azeline, Kim San-ho, bem como outros mercenários voltaram para seus aposentos, pensando que poderiam aproveitar o restante de sua estadia neste hotel ultra sofisticado como um feriado pago. Meia-noite. Os olhos de Kim Saidin se abriram no meio da noite. Havia um tremor quase imperceptível e a aura sinistra. Mesmo sentindo-se inseguro, seu corpo deve ter sentido os perigos que se aproximavam, pois suas garras já haviam se estendido. Ele não sabia dizer de onde vinha esse sentimento de perigo. Mas os instintos do lobo lhe disseram que não havia tempo de sobra. Ele disparou de seu próprio quarto e foi direto para o de Azeline, que ia. Assim que foi acordada pela forma de um lobo invadindo seu quarto como se arrombasse a porta. Azeline gritou a plenos pulmões. Oh! Oh! O que você acha que está fazendo agora? Com uma mão. Ela puxou o cobertor com força enquanto a outra se preparava para disparar um feitiço mágico. Sua voz tremeu quando ela perguntou. Saia daqui. Agora mesmo. Kiak. Se. Senhor. Sanho. E o que você está fazendo aqui também? Antes que os gritos de Azeline pudessem terminar. Até Kim Sanho estava correndo para seu quarto também. E ao mesmo tempo, uma vibração inquietante abalou todo o hotel. Instintivamente, os três presentes viraram a cabeça para a esquerda. Eles tinham sentido algo olhando para eles. E ali, além da parede feita de vidro de placa grossa, eles viram um par de olhos vermelhos terrivelmente enormes olhando para sua direção. Naquele rosto grotescamente distorcido, as únicas coisas que pareciam relativamente normais eram aqueles dois olhos. Eram do Urkshine. Bem, este é um subtipo do Dokaebi. Não há equivalente ocidental que eu possa pensar, basta pensar em um Oni japonês cruzado com os gigantes do ataque a Titã. E você está no meio do caminho. Porra! Eles se moveram muito rápido, mudando de volta para a forma humana. Saidin rapidamente abraçou Azeline e começou a correr para a direção oposta do enorme monstro. Lance a barreira mágica. Agora! E então, enquanto gritava com Azeline segurado em seus braços, Saidin correu para a direita e quebrou outro vidro de placa grossa, descendo centenas de metros até o chão. Embora tenha caído do último andar do hotel localizado no alto, bastaram alguns instantes para que seus pés aéreos tocassem o solo sólido. Kaalhan! O solo onde Kim Saidin pousou cedeu em uma cratera profunda. E uma poderosa onda de choque se espalhou pelos arredores. Você está bem? Ele olhou para Azeline, que havia enrolado firmemente seus braços em torno de seu pescoço.
Felizmente, ela parecia ter ativado a barreira a tempo. E não foi afetada negativamente pela descida abrupta. Sim. Estou bem graças a você. No entanto, na verdade, havia uma questão muito mais urgente a ser focalizada naquele momento. Na estrada em que tinham acabado de pousar ruidosamente, inúmeros pequenos e grandes Dourkshine estavam lá esperando. Como se cercassem a dupla. Primeira vez vendo um com meus próprios olhos. Eu também. O Dourkshine. Uma criatura de vazio que fazia do Nari um som nem possuía substância. Uma criatura que só podia ser vista a olho nu e por nada mais. Seus tamanhos individuais podem ter diferido de um para o outro, mas sem falhas. Todos eles estavam gritando na direção de Kim Saidin e Azeline com aqueles olhos vermelhos assustadores. Nessa visão um tanto inquietante, Azeline abraçou Saidin com mais força sem perceber. Nesse skinship inesperado, Saidin até esqueceu a gravidade da situação atual e acabou ficando um pouco tenso. Mas então... Vocês dois estão bem? Tardiamente, os mercenários liderados por Kim Sanho desceram e pousaram no chão também. Quase ao mesmo tempo. O gigantesco Dourkshine balançou seu braço igualmente enorme e bateu no hotel que Kim Saidin e companhia estavam hospedados agora há pouco. Chuanwong. Uma enorme explosão encheu o mundo, sacudindo a misteriosa quietude e destruindo as ruas, antes banhadas pela escuridão total, foram banhadas por luzes brilhantes ao mesmo tempo. Como se esse fosse o sinal. Todos os pequenos e grandes Dourkshines que ocupavam cada centímetro da estrada começaram sua atividade frenética. Kim Saidin rapidamente colocou Azeline no chão e balançou o punho em direção a Dourkshine que estava bem na frente do grupo que corria. Embora seu rosto tenha sido despedaçado com um golpe, uma certa sensação desagradável percorreu todo o seu corpo ao entrar em contato com a pele nojenta de um Dourkshine, bem como com seu sangue vermelho escuro. Que nojo! Enquanto franzia a testa profundamente em desgosto, Saidin extraiu mana de seu corpo e então usou a técnica de metalurgia do orc. Mana condensou-se lentamente como se fosse formar um cristal e logo assumiu a forma de uma espada azul. Como o nível de proficiência de Saidin para corpo de mana ainda estava baixo, a força e a dureza geral da espada eram um tanto imperfeitas. Mas como ele havia usado mana como ingrediente base, sua nitidez ainda seria de primeira qualidade. Ele atingiu uma aura de espada e cortou um Dourkshine ao meio. Infelizmente, esta arma criada a partir de mana que ele empunhava não poderia durar muito. Quando ele derrubou 5 ou 6 monstros, a espada se dissipou como uma nuvem de poeira. Sempre que isso acontecia, Saidin criava uma arma que poderia durar um pouco mais do que antes e continuava a matar incontáveis Dourkshines. Após a imagem deixada para trás na sequência de um golpe de espada foi então perfurada por uma lança longa. E a aura de espada suave extraída de uma espada longa ondulava como uma cobra, cortando sem esforço membros e corpos dos monstros que entravam em contato com ela. Uma espada longa. Um podão. Um sabre longo. Um florete. Uma gaúche principal. Uma claymore. Uma lança. Etc. Etc. Todos esses tipos de armas díspares foram parar nas mãos de um especialista em armas e foram utilizados como verdadeiros tesouros. Mas como? Azeline olhou atordoada para a batalha de Saidin enquanto ele lutava confiando apenas em seus sentidos enquanto trocava suas armas.
cada 10 segundos. Antes de finalmente acordar e começar a recitar os cânticos para um feitiço mágico. Seu alvo era o gigantesco Dourk Shinei que atualmente procurava por uma certa pessoa sem fazer nenhum barulho. Embora um inferno totalmente inesperado tenha ocorrido, Kim Saidin e seu grupo poderiam sobreviver com segurança ao caos que se seguiu. Isso porque, em menos de 5 minutos, uma ordem de mobilização em todo o estado foi emitida pelo governador do estado da Califórnia. Exatamente 15 minutos após o colapso do hotel. Tanques do exército e aparentemente milhares de cavaleiros e caçadores entraram, varrendo completamente todos os Dourk chineses presentes. Após o incidente ter terminado, o mesmo vice-ministro de antes chegou às pressas e começou a explicar a razão para esta rapidez sem precedentes na resposta, que era porque o governo dos Estados Unidos não queria ver o acordo de exportação ir por água abaixo. Dreno proverbial. Ele até fez uma cara de desespero enquanto implorava a Saidin para não pensar muito mal deles por causa deste incidente. Uau! Ah! E assim, Saidin e seu grupo puderam recuperar o fôlego enquanto eram protegidos pelos cavaleiros. Depois de ouvir os rumores sobre eles, todos os cavaleiros presentes aqui estavam profundamente com medo de que esse negócio de poções fosse por água abaixo. Então eles estavam constantemente preocupados com Saidin e companhia estando confortáveis e outras coisas. Eu estava em pânico então, que alívio que o Sr. Saidin estava lá. Além disso, pela primeira vez na minha vida, agora sou um VIP importante também. Estou mais acostumada a ser perseguida. Você sabe. Não havia energia na voz de Azeline. Você está ferida em algum lugar? Talvez porque eu tenha esgotado minha mana, estou meio tonta e com sono. Ela falou até aqui e lentamente encostou a cabeça no ombro de Saidin. Claro. O perfume perfumado dela penetrou em seu nariz e fez cócegas levemente nos sentidos. A maioria das outras mulheres ficaria realmente alarmada e chamaria as ações de Azeline de astutas como uma raposa. Mas como homem, Saidin simplesmente não conseguia afastá-la, então. Tudo o que ele pôde fazer foi soltar uma tosse falsa apenas uma vez. É mesmo? Sim. A propósito. Sr. Saidin? Você estava um pouco legal lá atrás. Desde quando você se tornou tão proficiente no manuseio de armas como essa? Recordando mais uma vez a visão da esmagadora habilidade marcial que ele exibiu. Azeline perguntou. Seu rosto brilhando calorosamente. Moldando mana em várias armas. Como espadas. Espadas largas. Lanças, qualquer um ficaria profundamente impressionado com a frieza de ele derrotar todos os seus inimigos, independentemente da arma que estivesse em sua mão. Ha ha ha! Kim Saidin simplesmente caiu na gargalhada. Azeline olhou para ele como se achasse seu comportamento bastante interessante. Mas então suas expressões endureceram. No entanto, quem convocou todos aqueles Dourk chineses aqui? Um Dourk chinês não era um tipo normal de monstro. Existências especiais encontradas na lacuna entre a fenda e o mundo material. Elas só poderiam ser evocadas com uma cerimônia de invocação ou algum tipo de bruxaria e, mais importante, seguiriam o comando daquele que as convocou. Em outras palavras, para ver um enxame de Dourk chinês atacar repentinamente o hotel em que Saidin estava hospedado. Não havia realmente necessidade de refletir muito profundamente sobre qual era o seu propósito. Saidin poderia pensar em alguém que poderia estar por trás deste incidente. No entanto,
Ele não tinha vontade de dizer a verdade em voz alta agora. Não se preocupe com essas coisas e apenas descanse bem. Ele cerrou os dentes e endureceu sua expressão também. Azeline olhou para ele por mais um tempo e depois abaixou a cabeça contra o ombro dele. Enquanto fechava os olhos, ela pensava. Os ombros dele são tão largos. O dia seguinte, deixando a responsabilidade de descobrir os culpados por trás da convocação em massa de Dourque chinês para o governo americano, Saidin e Azeline apressaram-se em concluir o acordo. Como já haviam recebido conselhos de Jo Han-sung, conseguiram fazer a bola rolar mais rápido do que o esperado. Saidin então assinou o contrato com as duas corporações ao mesmo tempo. A distribuição de poções no oeste dos Estados Unidos agora sendo feita por elas. Para minimizar o risco de ser emboscado mais uma vez. Assim que o acordo foi assinado, Saidin e seu grupo voltaram correndo para a Coreia do Sul. E agora? Ele estava levando Azeline de volta para casa, em direção à província de Gangwon. Minha primeira impressão do Sr. Saidin foi, apenas mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Você também sabe disso. Não é? Que os elfos têm padrões elevados. É a mesma história para os elfos negros também. Kim Saidin Azeline, ela era talvez uma pessoa que Saidin conhecia há mais tempo. Enquanto dirigiam, eles conversaram sobre isso e aquilo em um ambiente amigável. Pois nos últimos 2 anos inesperadamente houve muitas lembranças que compartilharam. O dia em que se conheceram. Quando Saidin revelou sua identidade para ela. Quando ela o confundiu com o herdeiro do legado de Rhodes. Quando aqueles vampiros de repente os emboscaram. Etc. Etc. Ah. Isso mesmo. Sr. Saidin. Você disse que estava curioso. Certo? A razão da minha pele ser dessa cor. Ah. Eu estava curioso naquela época. Mas se não for um assunto confortável, você não precisa dizer nada. Com a mudança repentina de assunto, Saidin deu uma rápida olhada em direção ao banco do passageiro. Mas quando seus olhos se encontraram, ele rapidamente desviou o olhar. Mesmo assim, eu senti que é injusto com você. De alguma forma. Quero dizer, você me contou tudo sobre seus segredos. Mas, honestamente, nós até passamos por 2 situações de vida ou morte juntos. Mas o mais importante é que desejo lhe contar a verdade. Ah. Haha. É mesmo? Além disso, ele ainda não havia contado a ela a verdadeira razão por trás dos vampiros os emboscarem. Ainda sem saber da verdade. Ela carregava um sorriso gentil nos lábios enquanto continuava lentamente com suas palavras. Bem, há um velho ditado. Que os elfos são puros e nobres e, portanto, só podem se apaixonar por uma pessoa. Muitos humanos pensam que não passa de mentira. Mas na verdade, é real. Para os elfos, o significado de amor era incomparavelmente profundo. Quer fossem elfos negros, elfos superiores ou elfos normais. Era a mesma coisa. Mas você sabia que esse ditado foi bastante reformulado romanticamente? A realidade é muito diferente. Diferente? Sim. Para um elfo,
Amor é a mesma coisa que obsessão e persistência. Tudo em um. Não importa quais sejam as situações e condições do alvo do amor. Se um elfo se apaixonar, então esse elfo não hesitará em fazer tudo para ser amado de volta. A realidade das espécies, que são conhecidas por possuírem aparência e mentalidade perfeitas, é que somos simplesmente uma coleção de imperfeições. Enquanto ela falava, sua voz continha uma certa sensação de vazio total e desolado. E então, eu costumava amar alguém. E essa pessoa gostava de mulheres com pele mais clara. Então eu clareei a minha. E quando descobri que ele gostava de outra mulher gentil e leal, até larguei tudo o que fazia como bruxo. Em pânico com sua confissão repentina e improvisada do passado, Saidin diminuiu ligeiramente a velocidade do carro. Enquanto isso, Azeline suspirou grandiosamente e continuou. No entanto, essa pessoa não me amou de volta. Até o final. Ele só tinha aquela mulher em mente e então morreu tentando proteger aquela mesma mulher. Naquela época, nunca senti uma tristeza mais forte do que antes. Se eu não culpasse alguém, pensei que poderia acabar me matando. Então, eu fiz algo realmente deplorável. Kim Saidin a observou calmamente. É por isso que, Sr. Saidin, você deve ter cuidado com os elfos. Você não deve nos tratar muito bem e deve manter uma distância segura de nós. Os elfos simplesmente não têm forças para se distanciar de uma pessoa que consideram interessante. É claro que existe uma grande lacuna entre interesse e amor. Mas ainda assim, no momento em que suas palavras terminaram, o carro parou. Eles estavam na frente da casa dela. Como se achasse sua confissão embaraçosa. Ela deu um tapa de leve no rosto e desfez a fivela do cinto de segurança. Bem, então vou indo agora. Sr. Saidin. Obrigado por sempre. Ah. Espere um segundo. Saidin rapidamente a parou antes que ela pudesse sair correndo do carro. Ele estudou cuidadosamente sua expressão sombria e então tirou uma pequena caixa do bolso. Por favor, leve isso com você. É um presente. Enquanto perambulava pela cidade de Los Angeles, houve uma coisa que pareceu ter despertado seu interesse. Como ela estava ocupada com reuniões e, portanto, incapaz de comprá-lo pessoalmente, Saidin comprou-o pelas costas depois de captar seu olhar com sua aguda intuição do lobo. Isso é. Ela olhou atordoada para o presente em sua mão. Bem, não é isso que faz barulho quando você abre? Achei que você estava interessado nisso. A coisa que ela estava olhando com emoções complicadas há 2 dias, uma caixa de música. Ah! Eu deveria ir. Kui disse, deixando para trás essas palavras. Saidin foi embora. Honestamente, ele não ouviu meu conselho. Observando o carro se afastando, Azeline murmurou sem muita força. A exportação de poções não só ajudou a aumentar a fama de Kim Saidin e sua guilda, mas também teve o efeito de 2 países solidificarem seu relacionamento. O presidente dos Estados Unidos realizou uma conferência para anunciar pessoalmente o acordo. E Kim Saidin foi convidado para a Casa Azul. Mesmo, seja qual for o caso, quando voltou para casa, também voltou à sua rotina diária. Às vezes como Jin Serran, às vezes como Kim Saidin.
às vezes como um monstro. Nesse ínterim, a classificação de Jim Cernan aumentou para o nível intermediário superior depois de apenas 2 meses de atividade como funcionário especial do Éden. E parecia que ele poderia atingir sua meta de nível intermediário superior antes do final daquele autoimposto prazo de 6 meses. No entanto, à medida que o tempo avançava continuamente, a atmosfera ameaçadora para o mundo tornou-se cada vez pior. A frequência dos incidentes com monstros aumentou cada vez mais e centenas de pessoas perderam a vida todos os dias. Embora a perda não tenha sido tão grave na Coreia do Sul, onde a base do fornecimento de poções e armas estava bem estabelecida, em lugares como África, América do Sul, Sudeste Asiático, etc. etc. A situação deteriorou-se tanto em vários países do terceiro mundo que não havia mais sentido na governança. Fui chamado para agir 8 vezes em um único dia. Até, foi muito difícil. Sabe? E agora, uma manhã de meados de setembro. A altura em que o verão estava lentamente a chegar ao seu fim inevitável. Kim Sae-jin bocejou interiormente enquanto ouvia as reclamações de Yoo Sae-young. Se for esse o caso, tire folga hoje e amanhã. Não é tão simples assim. Papai não vai me dar uma folga. Vou falar com ele. Realmente? Isso pode funcionar. A influência de Kim Sae-jin tornou-se tal que ele poderia deixar um cavaleiro perder a ordem de mobilização sem muitos problemas. Yoo Sae-young mergulhou energicamente em seus braços. De repente, o celular tocou. Os olhos de Yoo Sae-young e Kim Sae-jin focaram em sua direção. Ele se moveu um pouco mais rápido que ela, estendendo a mão e pegando o telefone. Quem é esse? Perguntou Yoo Sae-young. Ah. Não é nada. Dando uma desculpa tímida, ele enviou sua resposta e desligou o telefone. No LCD do telefone voltado para baixo, o nome Tazeline estava aparecendo nele.